A paz do Senhor, meus irmãos queridos, louvado seja Deus por mais uma oportunidade de podermos adorar, exaltar e glorificar ao nome do Senhor juntos. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Salmo 17. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Salmo 17, diz assim a palavra de Deus no versículo 1: Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se como um leão que deseja arrebatar a tua presa e com um leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este Deus, aleluia, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus que vem para cuidar da sua vida, para transformar a sua história, para trazer o milagre na tua casa, porque Ele é um Deus que através de Jesus Cristo, Ele fez sinais, prodígios, maravilhas, e mais do que isso, o nosso Deus nos deu oportunidade de salvação, aleluia, através do seu Filho. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor, dizendo que este é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louve ao Senhor Jesus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Aleluia. Louve ao Senhor. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Vamos mais uma vez, água em vinho. Água em vinho tornou,
os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite, dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Declare, Ele é grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder. Tu és Deus, nosso Deus. Diga, Deus, Tu és grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder. Tu és Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia, não tema. Aleluia. Não há o que temer. Aleluia. Não há o que temer. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Diga. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Adore ao Senhor. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Aleluia, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Só em Ti, aleluia, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, aleluia. Você pode dizer agora, aleluia, vem Jesus, aleluia, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. É com grande alegria que nós iremos hoje louvar e engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Então vamos louvar com bastante alegria, amém? Vamos lá. Afasta a cadeira aí, vamos louvar. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder, e quanto mais o tempo passa, mas quero Deus. O fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder,
cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Foi boa a festa? Vamos continuar louvando, engrandecendo esse Deus com muita alegria, porque nós iremos vencer. A gente pode estar passando por um apuro nesse momento, mas nós vamos vencer, amém? Glória a Deus. Sobre os montes existe o amor do Pai, que se entregou para morrer por mim. Único amor, perfeito é do Senhor. Nunca falhou, Ele me amou e fim. Toda glória a Ti, pois venceu por mim na cruz. Toda glória a Ti, pois venceu por mim na cruz. Diga Jesus, digno de honra e glória, digno de toda a terra, és grande Deus. Jesus, tens o poder para sempre, maravilhoso Rei, és grande Deus. Aleluia, Jesus. Sobre os montes existe o amor do Pai, que se entregou para morrer por mim. Único amor, perfeito é do Senhor. Nunca falhou, Ele me amou, enfim. Toda glória a Ti, pois venceu por mim na cruz. Toda glória a Ti, pois venceu por mim na cruz.
digno de honra e glória, digno de toda a terra. És grande Deus, Jesus, tens o poder para sempre, maravilhoso Rei, és grande Deus, Jesus, digno de honra e glória, digno de toda a terra, és grande Deus, Jesus, tens o poder para sempre, maravilhoso Rei, és grande Deus. Eu vou vencer, teu amor me comprou, como prova sou testemunho. Vou vencer para ti. Eu vou vencer, teu amor me comprou, como prova sou testemunho. Vou vencer para ti. Nós vamos vencer, irmãos. Vamos lá. Eu vou vencer, teu amor me comprou, como prova sou testemunho. Vou vencer para ti. Vamos lá. Eu vou vencer, teu amor me comprou, como prova sou testemunho. Vou vencer para ti. Diga Jesus, Jesus, digno de honra e glória, digno de toda a terra, és grande Deus, Jesus, tens o poder para sempre, maravilhoso Rei, és grande Deus. Amém, aleluia, és grande Deus, não esqueça disso. Muito obrigado pela oportunidade, igreja. E fique agora com a palavra. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Louvamos a Deus por mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração nesta hora. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor amado, por mais este momento, Senhor. Momento ao qual nós vamos falar da Tua palavra. Momento, Senhor amado, que nós vamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Aquilo, Senhor amado, que o Senhor deseja, Senhor amado, para as nossas vidas. Aquilo, Senhor amado, que o Senhor quer que nós sigamos. O caminho pelo qual o Senhor quer que nós trilhemos, nós caminhemos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor amado, abençoe estes momentos, Pai, que nós vamos aqui, Senhor amado, compartilhar da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor amado. Abençoe-nos, Senhor amado, capacite-nos, instrui-nos, Senhor. Eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradeço, Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler então, Romanos, o livro de Romanos, o capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23. E diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Há um tempo atrás, alguns dias,
eu comecei a pensar nesta linha de ministração, neste tema. Por que eu ainda peco? E eu me lembrei, automaticamente a gente vai pensar a respeito do pecado. Eu me lembrei deste versículo, um versículo que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu fiquei puxando pela memória. E eu me lembrei, eu até aprendi de uma versão diferente, que eu vou usar um pouquinho mais lá na frente. Todos pecaram. Todos pecaram. Lá em 1 João, há um livro que a gente estuda num período do discipulado. João, ele escreve assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequem. Eu vos escrevo para que não pequem. Mas se pecarmos, temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequem, e instruiu a não pecar. Porém, ele tinha certeza que nós pecaríamos, então ele falou: porém, se pecarmos, temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. O que acontece, queridos? Todos os dias da nossa vida nós pecamos. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos fazer um pano de fundo aqui para a gente entender aonde eu quero chegar. Vamos pensar no começo da nossa jornada. Alguém convida a gente, alguém pega a gente pela mão e traz para a igreja, ou você ouve falar e tal, e começa a frequentar uma igreja. Você vai lá visitar a igreja de um amigo, né? Você vai visitar a igreja com um amigo, não importa. Como começou, não importa. O importa é que um dia você entrou num lugar igual a esse daqui e começou a sua jornada. Então, naquele dia você aceitou Jesus, ou num outro dia você aceitou Jesus, um dia que você se sentiu mais confortável, e você começou a trilhar o seu caminho. E aí o caminho natural é o quê? Você se batiza, você começa a participar da ceia, você entra num grupo de discipulado, participa de escola bíblica dominical, você ouve as ministrações de palavra, e automaticamente você, através de um grupo de estudo, através da palavra, através de curiosidade que você vai fazer pesquisas bíblicas, de perguntas para o pastor, do discipulado, você começa a ter uma instrução. Você começa a conhecer, mesmo que de forma um pouco mais rasa, mas você vai tendo um conhecimento. Não é verdade? E aí, mesmo assim, a gente tem alguns problemas. Mas vamos pensar também um pouco a respeito de caráter. Quando a gente fala a respeito do pecado, né? Às vezes você está dentro da igreja e você fala assim: por que eu continuo pecando? Se eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu nunca matei, mesmo quando eu estava no mundo, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca cometi esse tipo de atrocidade. Eu sou uma pessoa boa, eu frequento o culto de oração, eu oro constantemente, eu vou aos cultos todas as quintas, todos os domingos, eu dou dízimo, isso é uma coisa muito legal, eu dou dízimo, eu escuto a ministração, na minha casa eu revejo os cultos, eu assisto pregação de outros pastores, e mesmo assim eu peco, tendo toda essa questão na minha vida. Sou um crente de 20, 30, 40 anos, há 40 anos, 50 anos eu frequento a igreja, 25 anos eu frequento,
E eu continuo pecando. Eu continuo errando. O que acontece na minha vida? Eu vou confessar para os irmãos que quando eu tive eu tive a ideia do tema, eu fiquei me questionando assim, se a pessoa chegasse para mim e perguntasse, Tiago, por que eu ainda peco? Eu teria um pouco de dificuldade de responder para essa pessoa. Porque eu também peco. Eu também erro. Não somos super crentes. Ninguém aqui tem peito de aço. Ninguém corre o risco de não pecar. Aliás, a pessoa que fala, eu não peco, pecou porque é mentiroso. Essa pessoa já pecou, é mentirosa. Porque ela peca. Todos pecaram. Lá no livro, eu quase cometi um equívoco dizendo que Paulo escreveu em Romanos, a gente não tem certeza, né? Mas o autor de Romanos disse ali, todos pecaram. É a primeira parte desse versículo, todos pecaram. Todos nós pecamos. Mas por que eu peco? Porque eu ainda tenho essa dificuldade. Eu ainda peco por quê? Eu leio a Bíblia, mas eu tenho dificuldade de praticá-la. Eu não consigo praticar o que está escrito na Bíblia. Como, por exemplo, está escrito lá, no livro de Mateus, Mateus 7, versículo 24. Mateus 7, 24, diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assoprou os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. A pessoa que ela ouve a palavra, ela lê, ela está ali constantemente, ela lê a Bíblia, ela usualmente lê, mas ela lê por ler, ela lê por hábito, ela lê e não pratica, ela lê e não cumpre. Esta pessoa é uma pessoa que está edificando a sua casa na areia. Ela não está edificando a sua casa na rocha. A sua edificação não tem fundação. Vou pegar um gancho aqui das ministrações da missionária Miriane, das raízes. Ela começava todo o estudo dela. Como estão as suas raízes? Como estão as suas raízes? A raiz é a fundação da planta. Vamos colocar assim. A raiz dá a sustentação para a árvore, para a planta. Ela pega os nutrientes, porque ela está em contato com o solo. Não é verdade? A fundação, como está a sua fundação? Você está se fundamentando aonde? Você está construindo aonde? Em cima de qualquer coisa? Ou em cima da palavra de Deus? Em cima das palavras que Jesus deixou para nós? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para os irmãos. Porque é uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo. Aonde nós estamos nos fundamentando? Eu leio a palavra do Senhor e a pratico?
Pergunte para si mesmo. Pergunte. Essa é uma pergunta retórica. Não dá para a gente responder. Não dá para eu responder por você. Vamos mais uma. Eu tenho uma vida de oração, mas eu não sou vigilante. Mateus 26, um pouquinho mais para frente aí. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns versículos ainda. Mateus 26, versículo 41. 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, olha só. O contexto disso daqui, o contexto dessa passagem, até na Bíblia que eu estou lendo aqui, está em vermelho, que é para destacar que isso é uma palavra de Jesus. Foi falado por Jesus. As Bíblias um pouco mais modernas, elas têm esse destaque. Né? Algumas Bíblias mais antigas não têm esse destaque. E eu fui pesquisar, eu voltei um pouco atrás aqui para ler, porque a Bíblia que eu estava consultando não tinha esse benefício. E ali Jesus Cristo estava no Getsemane, ele estava indo orar, subindo o Monte das Oliveiras ali, indo ao Getsemane, para orar antes da crucificação. Então ele caminhou um tempo com todos os apóstolos, caminharam um pouco mais para frente Pedro, Tiago e João, e ele ainda foi um pouquinho mais para frente. E ele falou, vocês ficam aqui orando, que eu vou ali orar. E quando ele voltou, ele pegou ali os apóstolos dormindo. Já era tarde da noite, a turma costumava acordar muito cedo. E o pessoal acordava com o raiar do sol, não tinha relógio, não tinha grandes iluminações como temos hoje. E já era tarde, já era muito tarde. Para quem acorda cedo, começou a escurecer, já começa a ter sono. Eu vivencio um pouco essa situação. E ali eles já estavam num lugar muito escuro, não tinha iluminação. Ficou um pouco sossegado ali, o que aconteceu? Dormiram. Porque não foram vigilantes. Porque é natural, porque dormiram, porque iam dormir mesmo. Ali cansados. E Jesus Cristo falou isso daqui para eles. Vigiai e orai. Veja que a vigilância tem que vir antes. Tem que vir antes da oração. Não adianta só eu ter uma vida de oração, se eu não vigio a minha prática, se eu não vigio a minha boca, se eu não vigio até os meus pensamentos. Nós cometemos erros simplesmente ao pensar. Pensei e pequei. Temos que ser vigilantes. Vigilantes naquilo que eu falo, nas minhas atitudes e no meu pensamento. Antes de orar, vigiai e orai. Jesus Cristo poderia ter falado, orai e vigiai. Não é verdade? Mas a palavra vigiai vem primeiro. Temos que ser vigilantes e ter uma vida de oração. Amém? Nós poderíamos falar também aqui, por exemplo, a gente falou, eu não me lembro se eu falei do batismo. Eu sou batizado, por que eu peco mesmo sendo batizado? O João Batista, ele é quem batizava ali na época de Jesus. Ele pregava o batismo do arrependimento. E ele estava ali pregando e batizando, quando ele viu de longe Jesus vindo, e ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus testemunhou, testificou, agora eu não vou saber exatamente qual é a palavra certa, falando que dentre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista.
E, no entanto, quando João Batista estava preso, ele pediu a 2 de seus seguidores irem até Jesus e perguntarem se ele mesmo era o Messias, aquele que tinha que vir, aquele que havia de vir. Sendo que há um tempo atrás ele fez aquela confissão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos momentos de aflição, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é natural temer, temos medo, duvidar. É natural. Notem que a pessoa que fez a afirmação, que a própria pessoa, que o próprio Jesus testificou a respeito dela, ele temeu, ele duvidou. Será que é ele mesmo? Ou nós temos que aguardar outro? Os irmãos conseguem compreender a situação ao qual o João Batista passou? E dentre os nascidos de mulher, segundo a palavra do Senhor, não há maior que João Batista. E ele mesmo teve medo. É natural, queridos. É natural. Sabe por quê? Vamos ler aí em Jeremias. Jeremias 17. Passei. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O nosso coração, queridos, o nosso coração humano, ele é falho. Se nós deixarmos a nossa carne falar mais alto na nossa vida, seremos falhos. Por quê? Porque o nosso coração, o nosso entendimento é falho. Aqui fala assim. Ele é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Notem, se a gente pender para o lado humano, seremos enganosos. Seremos falhos. Então o que eu faço? Qual é o caminho que eu devo trilhar? Eu quero voltar lá para Romanos. Vamos ler aqui, essa leitura vai ser um pouquinho mais extensa, mas ela é necessária. Romanos 6. Vamos ler desde o princípio. Vai cair aqui. Romanos 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, velha natureza, pelo batismo na morte, mas que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, nova natureza. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Morremos com Cristo, com ele viveremos. Velha natureza,
nova natureza. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele. No caso, ele está fazendo uma analogia da morte com relação à velha natureza. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Morte do velho homem, viver o novo homem, nova natureza. Não reine, portanto, não, eu pulei? Pulei. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei-vos os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos ler até aqui, que já falou da graça. E aí nós temos um outro versículo também, esse é mais curtinho, está lá em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, já passei. 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura nova natureza. Eis que as coisas velhas já se passaram, o velho homem, a velha natureza. Eis que tudo novo se fez. Vivemos todos os dias, queridos, numa briga do nosso velho homem e o nosso novo homem. A velha natureza e a nova natureza. A velha natureza é o quê? A prática do pecado, a condição que o mundo coloca para a gente, aquelas condições que nascemos. Se não temos uma instrução, coisas nascem conosco. A gente faz. Vai errar? Vai. Porque o nosso corpo vai pender para o erro. E aí quando a gente vem à igreja, a gente aceita Jesus, a gente participa dos grupos de discipulado, estudo bíblico, é batizado, tem uma sequência, uma jornada na vida cristã, você vai aprendendo a parar de praticar o que a velha natureza nos diz para praticar e começa a praticar a nova natureza, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, que Deus quer para nós. Abandonando a prática dos pecados e procurando andar em novidade de vida. Andar segundo os preceitos bíblicos. Praticar. Vigiar. Termos uma jornada segundo aquilo que o Senhor Jesus quer para nós. O velho homem, ele pratica o pecado. O novo homem pratica as coisas que Deus quer para nós. Nós vamos ter uma prática daquilo que Deus quer, que Deus espera de nós. Se nós tivermos uma vida de oração e praticarmos, se nós tivermos uma vida de leitura e praticarmos, formos vigilantes, nós vamos nos aproximar mais daquilo que Deus quer para nós e vamos nos afastar mais das coisas velhas do homem, do pecado. Isso quer dizer que nós não vamos pecar? Nós vamos pecar. Todos pecaram. Só que a gente vai abandonar a prática do pecado. Nós vamos abandonar aquilo que é ruim. Errar faz parte? Faz. De vez em quando vai acontecer? Vai.
Você vai se arrepender, você vai perceber na hora que você fez uma coisa errada. Na hora, pisei na bola. Já não aconteceu com vocês? Você está ali, não sei o que e tal, e toma atitude e isso aqui não foi legal. Na hora, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Por quê? Porque nós demos brecha. Ele está dentro de nós estamos vivenciando essa situação. Naquele momento ali, você comete um equívoco, você erra, você errou o alvo. Por displicência, por qualquer coisa que seja, todos pecaram. E aí você na hora, você fala, errei. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Essa é a atitude de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. O versículo que eu me lembro, ele não é da versão que comumente nós adotamos. Nós adotamos inclusive a que os irmãos estão lendo aí através do vídeo, é a versão Almeida Corrigida Fiel, ou ACF, como está escrito aí. E a Bíblia que a gente costuma ler é a Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista Corrigida, ARC. A versão que eu me lembro, que eu aprendi há muitos e muitos anos atrás, é a Almeida Revista e Atualizada, ou a famosa ARA, que é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja que destituídos é uma palavra e carecer é uma outra. Carecer, para mim, conota mais a necessidade da glória, a necessidade da graça. E destituídos me conota uma situação de eu fui afastado da glória de Deus. Veja que, no final das contas, eu continuo precisando da vontade de Deus. Eu continuo precisando da glória de Deus. Eu continuo precisando da graça dele. No final das contas, eu estou longe. No final das contas eu pequei e me afastei. E agora? Agora eu estou longe e preciso da glória dele de volta. Mas o que eu queria dizer, por isso eu adotei, eu li o Destituídos, mas a verdade é, eu preciso da glória de Deus todos os dias na minha vida. Eu preciso da graça de Deus todos os dias na minha vida. Eu preciso. Porque se não for a graça do Senhor na minha vida, eu só vou fazer bobagem. Eu vou cometer atrocidade. Eu vou errar. Eu separei mais um versículo aqui. Em Lamentações, na verdade eu separei mais dois. Lamentações, vamos voltar aqui. Lamentações 3. Lamentações. Lamentações 3, 22 e 23. 3, 22 e 23. Está aqui em cima. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Elas se renovam. Todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova na minha vida, louvado seja Deus. Todos os dias, Ele tem uma porção nova de misericórdia para nós. E se nós estamos aqui, mesmo sendo falhos, mesmo pecadores, é porque Ele olha em nós o sangue do Filho dele. Porque Ele derramou o sangue do Filho dele
por misericórdia, por amor às nossas vidas. Mesmo nós frequentando, mesmo a gente brigando, mesmo nós lutando contra a nossa velha natureza, procurando fazer aquilo que o novo homem tem que fazer, que a nova natureza pende a fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. Mesmo assim, mesmo divididos, a misericórdia dele não tem fim. E quando ele olha para nós, ele derrama a misericórdia dele de novo. Porque ele vê em nós que somos falhos, que fomos criados assim. E que nós brigamos todos os dias com a nossa velha natureza, para que nós possamos ser pessoas melhores. Nós só podemos alcançar isso, queridos, por causa da misericórdia e por causa do período que nós vivemos, o período da graça. E lá em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vejam, até o caminho para sermos salvos, ele deixou para nós. Como Deus é maravilhoso. O jeito de chegar a Jesus é através da graça, através da nossa fé. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja, através da graça nós podemos alcançar esse caminho. Ele deixou tudo. Ele nos deu todas as ferramentas para chegarmos até Ele. Sabendo das nossas falhas, dos nossos erros. Mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele deu para nós motivos, situações, para que nós possamos continuar. Para que nós possamos seguir a nossa jornada. Vejam, queridos, o caminho até Jesus não é uma corrida. Não é o sprint, como os velocistas costumam falar. É uma jornada. E é uma jornada que muitas das vezes ela é difícil. Porque é uma jornada em uma luta contra nós mesmos. E nós vamos alcançar. Nós vamos conseguir alcançar. Porque pela graça nós seremos salvos. E isso não é nosso, é dom de Deus. Nós vamos conseguir, por causa da misericórdia do Senhor, que não tem fim. Grande é o amor dele por nós, por todos nós. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Espírito Santo, porque o Senhor esteve conosco. Nestes momentos, Pai. Neste período que nós passamos aqui falando através da Tua palavra. Falando, Senhor amado, das coisas do Teu reino, Senhor amado. Do caminho que o Senhor deixou para nós. Que maravilhosa graça, que tremenda graça, Senhor. Que nos permite chegar até o trono da Tua graça, até o trono ao que o Senhor está sentado, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor amado, pela instrução, Senhor. Te louvamos, Senhor amado, pelo Senhor ter falado conosco, Pai. Que nós possamos aplicar no nosso dia a dia aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor amado, nos capacita, nos permita que isso aconteça. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos dá uma semana abençoada, nos dá, Senhor amado, uma semana de luta, sim, mas de vitórias, Pai, ao Teu lado. Senhor amado, eu te peço, Deus, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.